Pessoal, hoje é o dia que o Na Laje invade a sua residência. O nosso programa Na Laje está no ar, está invadindo a sua residência, literalmente, falar sobre estética, beleza e saúde. Com ela, Rosângela Martins, ó. Mas antes de chamar ela, apresentar ela, mostrar ela pra vocês, porque ela já é conhecida, olha, na Maria Braga que se cuide, que a mulher tá na laje. Aí, acorda pra vida, filhão, acorda pra vida que o foguete vai passar. Solta a vinheta! Rô, Caramba, você obrigado é muito por massa. aceitar o nosso convite, estar aqui no nosso humilde programa, hein? Já vi que você já foi em alguns programas aí de televisão, eu acompanho o trabalho, hein? Tati Band, Band Tati, olha eu fazendo propaganda de outra TV aqui. O Cláudio vai me matar. Cláudio, fica tranquilo que a nossa TV é do povo, aceita tudo e todos. Bora lá. Rô, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui Não, eu que participando. agradeço, Lincoln. Eu que agradeço. Uma oportunidade incrível. Muito obrigada. Se tem uma pessoa que é sua fã, é minha esposa, Kelly Reis. Ela fala assim, Lincoln, conheci uma mulher espetacular, que ela fala bem, fala demais, ela é super didática e conversa com as pessoas. Eu falei, passa pra Maura, passa pra Maura. A Maura já de imediato já falou, manda que a gente vai entrevistar. Vambora. Manda que a gente vai entrevistar. E a mulher tá na laje e a gente vai falar sobre saúde e estética. Rô, fala das... Olha, não consigo nem falar, o ponto já tá me chamando, Pipoca, fala Pipoca, a voz do além. É isso, Pipoca, a mulher tem um currículo invejável e a gente não sabe nem por onde começar as pós-graduações da Rô. Rô, fala um pouquinho das pós-graduações. Olá, gente, tudo bem? Bom, esse ano eu completei 41 anos de profissão. Eu nunca tive outra profissão na minha vida. E quando eu iniciei naquela época que estética era assim pouquíssimo difundido, mas ao longo da minha trajetória eu fui buscando sim graduação. Então hoje eu estou na minha terceira faculdade, né, finalizo ela o ano que vem, e de pós-graduações são 3 também e vou fazer a quarta. Então a primeira foi em saúde da mulher, aonde foi um divisor de águas na minha vida profissional para que eu possa entender de fato toda a parte hormonal do indivíduo humano. Depois eu busquei a segunda pós-graduação, que é em docência do ensino superior para a saúde, com ênfase em docência hospitalar, onde eu faço todo ali o acompanhamento do paciente, entender de fato como isso funciona, a docência, o ensinamento dentro do hospital. E depois a terceira, e não a última, uma pós-graduação em estética avançada e injetáveis. E não paro não, vou continuar. Que isso! Se eu vou falar sobre isso aí, eu já não tinha nem mais fôlego, acabava meu ar. Ó, vou quebrar os protocolos aqui do programa, vou puxar meu celular aqui, porque tem uma pergunta do Mauro. O Mauro mandou aqui uma pergunta no meu WhatsApp. Ó, pergunta pra ela se estética é frescura ou é coisa muito séria. O Mauro tá perguntando. Vou até pôr no bolso de novo. Fala aí, Rô. Mauro, e para todos vocês que estão nos assistindo, jamais é frescura. Desde que esse serviço seja procurado por um profissional capacitado, qualificado e que de fato vai oferecer para você um serviço de excelência. Então, existe muitos curiosos, existe várias pessoas que entram na área para se aventurar, sim. Mas nós trabalhamos com a sua saúde, né? Nós trabalhamos a sua autoestima, cuidamos da sua pele, do seu corpo. Isso tem que ser muito bem encontrado num profissional. Não é frescura, é saúde. Estudos comprovam que quando você está bem, você tem muito mais campo de mercado, você tem mais convívio social. Não é frescura de forma alguma. Show de bola. E o pessoal sempre tem aquela pulga atrás da orelha e até aquela preocupação. E às vezes, não sabendo dos procedimentos da estética, não sabe dos riscos. Exato. Tem risco ou não tem risco à saúde? Se você for lá numa pessoa que não tem o entendimento, não tem a expertise, não tem a técnica e não tem o estudo preciso, corre risco à sua saúde ou não? Muito, Lincoln. Eu quero citar 2, apenas 2, do risco que você corre. Nós estamos no litoral, um sol de 30 a 35 graus.
e muitas pessoas procuram um clareamento de pele, né? Principalmente mulheres que estão menopausadas e que têm manchas em sua pele. E ela acha que aquela mancha, aquele melasmo, tem como clarear. Não tem como clarear. Melasmo é gerenciado, não é tratado. Então eu vou ter que acompanhar esse paciente e controlar esse melasmo. Por falta de conhecimento, muitos profissionais se aventuram e querem clarear isso, o Lincoln. E aí vai lá e coloca um ácido, um equipamento muito abrasivo, vai queimar, vai ter um efeito rebote e você nunca mais vai conseguir melhorar esse quadro. O segundo é o pós-operatório, onde eu atuo 100%, onde você faz uma cirurgia plástica e procura um profissional que não é qualificado e você não vai ter o resultado esperado e você pode ter uma deiscência, fibrose inestéticas, manchas na cicatriz, enfim, são inúmeras possibilidades de você encontrar um resultado insatisfatório. Show de bola. Falar em manchas, Rô, eu vou até tirar aqui do rito aproveitando de manchas, remoção de tatuagem. Qual é o risco dessas máquinas que as pessoas, que as esteticistas, né, Sim, utilizam para poder fazer as remoções dessas tatuagens? Os riscos que tem? Hoje nós temos pouquíssimos equipamentos, tá, que faz realmente a remoção desse pigmento. O pigmento da tatuagem, ele é um pigmento onde ele vai até a camada mais profunda da epiderme. Ele não vai conseguir ser retirado com muita facilidade. E quando ele encontra uma fonte de calor, ele se fragmenta, ele se acopla junto com a melanina, que é um fragmento que nós temos na nossa pele, que dá o tom da nossa pele, e a tendência é sim queimar essa pele, porque eu vou ter que tirar esse pigmento com um equipamento que ele vai gerar onda de calor. Então eu tenho onda de calor, eu tenho contato com a pele, eu não tenho controle desse equipamento se eu não tiver competência para isso. Essa luz vai de encontro com o pigmento e vai queimar e vai ser pior. Então, se você vai tirar esse pigmento, é possível? É. No mercado nós encontramos alguns equipamentos que faz? Encontramos. Mas não se preocupe só com o equipamento. Quem é que manuseia? Quem é que está atrás desse equipamento? Quem é que está no controle? Quem está no controle desse equipamento? Ele tem realmente capacitação para isso? Ele tem expertise para manusear esse equipamento? A gente está falando de um laser, Lincoln. É isso. A gente está falando de um laser, que a profundidade dele é a última camada da pele. E é possível queimar e ficar queimaduras irreparáveis? É claro que é. Mas tem bons profissionais, então procure com calma, sabe? Vai por indicação, pesquise ali a graduação, formação desse profissional, porque é possível sim, mas com segurança. Bacana. Vamos falar com as meninas e com os meninos. Bronzeamento. E o bronzeamento artificial. Chegou o verão, quer marquinha, o menino e a menina. Quer Sim. marquinha, marcão. E aí falou sobre essas máquinas, né, que também prejudicam a saúde, da forma que utilizam. Se não tem uma pessoa qualificada que foi lá, leu o manual, estudou, não só leu o manual, estudou. Saber sobre quanto a potência, tudo isso aí, né, não, Rô? Exato. E não é somente conhecer a máquina, nós temos que pensar no primeiro plano, que é conhecer sobre pele. O que é pele? Quem é esse órgão que tem a maior conexão com o nosso mundo interior? A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. Ela representa tudo que você sente, ela exterioriza tudo que você sente. Ela é um órgão sensitivo, ela tem receptores. Como que isso tudo acontece? Como é o mecanismo dessa pele? Quais são os eventos que acontecem dentro de você para que você se bronzeie? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar o que acontece lá dentro quando você se expõe a uma máquina e quando você se expõe aos raios ultravioletas na praia, seja o VA, o VB, o VC? Já parou para pensar o que acontece? Primeiro fator na máquina, filtro solar, quem manuseia, ela conhece de pele, vai para a praia, vai para a piscina, filtro solar. É tudo um contexto, sabe, Lincoln? Não é fatos isolados. A gente tem que buscar um profissional quando ele domina tudo, ele tem que dominar tudo. Se eu vou trabalhar com bronzeamento artificial, eu tenho que dominar a máquina, mas eu tenho que conhecer da sua pele. Qual é o seu fototipo de pele? Quanto você tem? O seu fototipo, ele é uma melanina fria ou quente? Como ele se comporta quando ele se depara com o aquecimento, tanto máquina quanto sol? É isso. Eu tenho que conhecer sobre isso para te expor à máquina e assim elencar qual o melhor parâmetro da máquina para você. Para você é um parâmetro, para mim é outro, para Maria é outro. É tudo diferente, não é receita de bolo. Estética não é receita de bolo.
E a vigilância sanitária Tá aí. tá em cima, Tá tá em em cima, cima, porque se assim, cuida. tem os fabricantes, né? Os fabricantes, os revendedores, precisa ter uma pessoa que tem um registro, uma Exato. qualificação para poder ter e manusear a máquina. Exato. Não adianta você, primeira coisa que você vá num salão, Numa né? clínica. Numa clínica que faça o bronzeamento artificial, você primeiro se reporte sobre as certificações. Exatamente. Né? A máquina. Como foi comprou feito- a máquina? Como comprou? De onde essa máquina veio? É isso. Ela tem Anvisa aqui no Brasil, ela pode ser utilizada aqui no Brasil, porque se ela não estiver, ela não vai estar dentro do calibre exato. E você pode entrar e se queimar. É isso aí. Preocupação com as lâmpadas, que você não sabe como é que é a lâmpada, se aquela lâmpada está apta a aprofundar Exato. um clareamento, até mesmo mexer a sua pele aí, dar uma queimadura. Então, assim, muito cuidado, verifica antes para não ter problemas futuros. Rô, pós-operatórios, qual o risco? Muitos, né? Não Sim. na cirurgia em si, porque hoje, se você for procurar um médico, ele está enquadrado dentro da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, você está segura. Mas vamos falar num pós-operatório, que é onde é a minha atuação. Então, nós temos... É a drenagem, né? A drenagem. Drenagem, fala de drenagem. É. Pós-operatório, o menino, a menina, o jovem, o adulto, quem quiser que seja, quer fazer uma lipoaspiração, Uma lipoaspiração, quer fazer alguma lipoescultura. coisa, vai precisar depois do pós-operatório. Que muitas das pessoas não querem gastar o pós-operatório, gastar aqui para prevenir Isso. o insucesso daquele ótimo profissional que escultou, fez o seu corpo modelado. Então aí Isso. fala assim, não... Pós-operatório é esquece. indispensável. A minha cinta já segura, então Isso. explica um pouquinho. Vou explicar. Quando o nosso corpo passa por um trauma, ou seja, um processo cirúrgico, automaticamente nosso sistema imunológico, que é o sistema que nos socorre, ele manda produzir substâncias para poder preencher aquele espaço que o cirurgião deixou, um espaço morto, como os cirurgiões chamam. Ele lipou e ali dentro ficou oco, digamos assim. Então o corpo entende que ele tem que produzir substâncias para poder preencher. Qual a primeira substância? Proteína. Essa proteína, se ela não bem administrada, cuidadosamente, pelo profissional que vai atuar no pós-operatório, ela se transforma em fibrose. Entretanto, a fibrose ela está lá dentro porque ela é o preenchimento do trauma, do local traumatizado, dentro, interno, dentro de você. Mas quando ela fica aparente ali na pele, que você vê aquelas ondulações, Lincoln, que fica inestético, aquilo é uma fibrose inestética. Aquilo provavelmente foi um pós-operatório inadequado. É isso aí, atenção aí pessoal com essas dicas da Rosângela Martins. Está precisando? Fez uma escultura no seu corpo, modelou o seu corpo? Ligue, como acessar a Rô? Como é que o internauta e o meu telespectador precisa fazer para acessar? Rosângela Martins Estética no Instagram. Sim. E meu telefone é 13 974 14 54 14. Minhas clínicas ficam no canal 5, 194. Bacana, vou pedir para a produção colocar aqui Tá bom. os dados, né, do Instagram, das redes sociais da Rosângela. Rô, fala aqui pra gente o que é verdade e puro marketing no mundo dos cosméticos. Uau! Isso Tem os marqueteiros do cosmético. Eu tô falando dos marqueteiros porque assim, pessoal, cuidado, porque às vezes colocam um famoso fazendo uma propaganda e ali por exemplo, usaram aquela pessoa. Eu vi o William Bonner falando, poxa, vira e mexe, estão colocando minha voz, estão colocando eu fazendo uma propaganda sobre emagrecimento, sobre alguma coisa. Então, atento. Muito cuidado, gente, muito cuidado. Cosmético é coisa séria. O cosmético, ele vem de uma ciência que é a cosmetologia, a mesma ciência que faz o seu remédio, a farmacologia. O que difere um cosmético, quando ele é dermocosmético, dentro da ciência, de um remédio? É simplesmente a dosagem, tá? A eficácia, o remédio você ingere ou aplica topicamente, o produto você só vai aplicar topicamente. Porém, ele precisa de registro na Anvisa para ele que seja dermocosmético, ou seja, ele não pode causar alergia. Pois bem, aí vem aí uma promessa gigantesca que ele trabalha rugas, manchas, né, e emagrece, não sei o quê. Isso tudo nós temos que avaliar muito bem avaliado, porque a cosmetologia
é uma ciência. E quando um produto é elaborado dentro da ciência, ele vai ter conexão com a sua célula. Ele tem um receptor certo, entende? Você aplica e ele vai no receptor adequado onde ele tem que atuar. Isso é ciência, isso é cosmetologia, isso é eficaz. Agora, quando nós falamos de cosmético, ele vai ser somente tópico e ele está enquadrado na Anvisa como risco 1. Então, grau 1 de risco, grau 2, grau 3, a gente já fala de dermocosmético, porque ele realmente aprofunda, ele adentra na pele. Eu quero pegar esse gancho aqui, Lincoln, não sei se a gente tem muito tempo, mas acho que é um assunto tão pertinente que vale a pena falar. Gente, na década de 50, foi desenvolvido uma tecnologia chamada nanotecnologia. E a primeira indústria que adotou essa tecnologia foi a indústria farmacêutica. De que maneira? Quando você aplica uma pomada e ela vai sarar aquele problema que você tem naquela região. Como isso acontece? É mágica? Não, é nanotecnologia. Logo depois, a segunda indústria a trabalhar com a nanotecnologia foi a indústria alimentícia. De que maneira? Como que o alimento não perde o seu aroma? Como que o alimento embalado não oxida? Nanotecnologia. Logo depois veio a indústria cosmecêutica, nós que trabalhamos com cosmética. E hoje, pasmem vocês, que a indústria automobilística trabalha com nanotecnologia. De que maneira, Rô? O carro não fica estacionado e ele demora anos para perder a cor, não é isso? Sim. A cor é nanotecnológica, ela não perde, ela não oxida com facilidade. O gado hoje, a agricultura, ele se alimenta com alimentos nanotecnológicos, porque são microcápsulas cientificamente produzidas que segura o ativo, segura a matéria-prima principal dentro daquela cápsula. E ela vai sendo liberada, Lincoln, gradativamente. Isso é apaixonante. Caramba. Isso é enlouquecedor. Então, não sabia disso, hein, pessoal? Então você ingere alimentos nanotecnológicos. Não vou muito longe, não. Tecido. Você compra um tecido hoje gostoso, macio, sedoso. Tecido nanotecnológico. As indústrias têxtil trabalham com essa tecnologia. Então, o teu cosmético tem que ser nanotecnológico. Caramba, que bacana. Ele não pode ser um cosmético qualquer. Bacana. Mas para isso ele tem que ser dermocosmético. Ele tem que estar enquadrado na Anvisa, ele tem que ter registro, vários fatores. Aí sim você está seguro. Show de bola. Como é que você vê hoje, muitos jovens hoje procuram a estética. Como é que você vê hoje essa procura, não sei se é exagerada, se é saudável ou não, no meio dos jovens? Eu digo sempre, Lincoln, até para as minhas filhas, que tudo que é demais enjoa. Né? Sim. Não podemos fazer nada que é demais, tem que ser, o menos é mais em alguns momentos. Então, quando nós falamos sobre acne, né, o tratamento estético para uma acne, isso é para ontem, tem que procurar porque atrapalha o jovem no meio social. Porém, eu percebo que hoje, na atualidade, muitos jovens querem fazer harmonização facial, querem fazer botox, né, querem fazer cirurgias plásticas muito jovem. Eu sou uma esteticista raiz. Então, raiz. Eu falo isso lá para Renata. Renata, raiz, entendeu? Raiz. Inclusive, eu estava conversando hoje sobre isso com a Kelly. Nós temos que ter noção do perigo. E o profissional, ele tem que chegar nesse adolescente, nesse jovem, e colocar ali um stop. Ei, você está muito jovem, calma, vamos esperar. Seu corpo não está formado, seu rosto ainda vai ter mudanças. Então, tem que ter muita cautela, sabe, Lincoln? Eu acho que a base familiar para fazer com que esse adolescente, esse jovem entenda esse controle e o próprio profissional que vai atendê-lo, sabe? Ter a consciência de falar, você ainda não precisa. Eu acho que é um conjunto. E não tem aquele interesse só pelo dinheiro, né? Um excelente profissional, um profissional raiz, que nem a Rosângela, é isso aí, vai dar a dica para a pessoa. Exato. Agora, se a pessoa quiser insistir, ela já deu a dica primária. Poxa, você não precisa nesse exato momento. Às vezes quer dar colocar aqueles lábios, né? Isso. Como é que fala? Enormes, nossa, né? gigantescos, né? Não sei para que aquilo, é muita coisa. Então, os jovens estão um pouco exagerando. Exagerando. Né? Eu acho que falta muito, sabe, Lincoln, profissionais humanizados. Sim. Nós temos que olhar o paciente global, sabe? Ele não é um cifrão. A gente não pode olhar para o paciente como um cifrão. O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem executado.
É isso. Ele é um ser humano, ele tem que ser respeitado antes de qualquer coisa. Sabe, ele tem que ser respeitado. Eu prezo muito por isso e quero que muitos profissionais sigam essa linha, porque é a única forma de você sobreviver, viver dignamente dentro da sua profissão. Olha, que aula, hein? Que aula com minha amiga Rosângela. Rosângela, essa estrada aí, essa estrada longa, quase que tem minha idade. Ah, tem minha idade, né? 40 a 41 anos de estrada, né? Sobre cosméticos, sobre estética. O que você viu durante essa trajetória toda e o que mudou para os dias atuais? Nossa, Lincoln, isso me emociona bastante. São tantas emoções, bastante. Hein? É. Quem diria Roberto Carlos? É, emociona mesmo, assim, sabe? De verdade. Eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Eu estava com 16 anos quando eu entrei na área. E eu fui galgando na estética com muita dificuldade, porque naquela época não tinha muito recurso, né? E a massagem era conotada de uma outra maneira, e eu lutei muito para que a minha profissão chegasse a ser reconhecida como é reconhecida hoje. Mas eu vivenciei muitas histórias ruins, presenciei muitos acontecimentos ruins, de pessoas que se aventuraram na área, que prejudicou a vida de muitas pessoas. Presenciei empresas que cresceram grandiosamente, que fizeram muito bem para muitas pessoas. E aí, todo esse trajeto, que foi uma satisfação muito grande quando nós conseguimos a graduação na área da estética. Isso foi um reconhecimento para a nossa profissão única, você encontrar na faculdade o teu curso ali. Porque até então nós trabalhávamos com certificado, com curso técnicos, que eram pouquíssimas escolas que oferecia o curso técnico na área da estética. E quando de repente surgiu a nossa graduação na faculdade, então foi um marco na área da estética. E eu fui buscar essa graduação. Caramba. Porque eu precisava, era uma questão de honra de falar assim, eu sou graduada na minha área, porque eu sofri muito, porque eu chorei muito para eu conseguir o meu espaço. Sabe? E isso, eu olhar para a minha parede hoje e ver o meu diploma, é muito maravilhoso. É gratificante, muito. Né? A gente passa até um filme, né, na nossa vida, né? Muito das lindo. Batalhas que a gente passou. Às vezes as pessoas podem encontrar a Rosângela hoje e ver o sucesso que ela tem e colocar tudo em xeque, né? Mas não sabe todo o passo a passo. Não. Naquela época, lá na década de 80. 1982. Eu não sei se é o ano exato, 1982, naquela época não tinha essa procura. Não. Como é que era como é que fala assim, discriminado, né? Muito. As pessoas na década de 80, o próprio maiô, o biquíni, Nossa. era totalmente diferente dos dias atuais, né? Exato. Então se modernizou. Muito. É uma esteticista raiz que tem o entendimento. Então a gente tem que dar valor, pessoal. O programa aqui, ele é o programa do povo. Então ele vai procurar as pessoas que têm uma história bacana, que tem uma história parecida com a nossa, né? Do dia a dia. Que é uma começamos lá de baixo, né, Lincoln? Isso. Que cavamos, né? Cavamos Para colocar a nossa semente, não comer a semente, né? Que tem muita gente que vai lá comer a semente e aí não vai germinar. Não vai germinar. Então, plantou ali a semente e está aqui. Rô, obrigado. Essa aula que você deu, não só para mim, mas a gente sabe que tem muitas pessoas atrás dessas duas câmeras aqui, onde tem o nosso amigo Raí. A gente vê só o Raí aqui, mas por trás da câmera tem muitas pessoas que vão assistir e vão levar esse ensinamento que você está nos trazendo aqui. Obrigado mais uma vez e colocar aqui como é que as suas considerações finais, como é que nasceu essa paixão. Nossa Senhora! Pela estética. É muita paixão mesmo. Eu falo que chega, transborda a paixão que eu tenho pela minha profissão e o orgulho do que eu sou. Eu comecei muito jovem e me espelhei numa tia que tinha um salão e ela me pagou um curso de estética no Senac. Eu tinha 16 anos. Quando eu me deparei no Senac, assim, Lincoln, fazendo propaganda aqui, desculpa. Não tem problema. Eu me vi encantada com aquele mundo. E eu comecei no cabelo, comecei a trabalhar com cabelo, unha, depilação. Fiquei 3 anos com a minha tia nesse salão. E eu me espelhava, eu tinha ela como um espelho na minha vida. Ela é uma mulher que é admirável, a garra dela, guerreira. E ela me ensinou muita coisa. E aí eu fui para São Paulo fazer um curso na nossa área na época e me deparei com estética. E ali
quando eu assisti uma palestra que eu estava olhando a professora palestrar, eu chorei e disse assim, eu quero ser como ela. Passou mais ou menos 20 anos, eu adquiri uma franquia dessa mulher. Caramba, que história, hein? Muito. Ralei muito, comi muitas esfirras em São Paulo, porque eu não tinha dinheiro para pagar os meus cursos. Andei muito de ônibus, quilômetros e quilômetros para aprender, mas hoje eu estou aqui, então não desisti não. Isso aí, Rô, ninguém vai ver não. Não. Isso aí ninguém vai ver e ninguém viveu. Né? Ninguém viveu. Não desiste não. Bacana. É uma pena que o programa chegou ao fim, mas foi um bate-papo engrandecedor. Uma história muito nota 10, nota 1000. Gostei muito. Desculpe alguma coisa, alguma brincadeira. Imagina, que a gente imagina. Que a gente é raiz, né? Imagina, me senti super à vontade. Poxa, com você. Que legal. Deixa aqui as considerações finais, Rô. Gente, muito obrigada. Falar da minha profissão me emociona, eu sempre pago o mico, porque eu amo mesmo o que eu faço. É uma estética humanizada e você, para mim, é o centro de tudo. Cuidar de você, para mim, é o maior presente que Deus poderia ter me dado. Bacana. Acabamos se emocionando aqui, mas graças a Deus deu certo a entrevista. Deu. E o programa é uma pena que chegou ao fim. Deixar aqui meus abraços às pessoas que nos seguem e os beijos para as pessoas também que assistem ao nosso programa. Alô, Giba, nosso eterno telespectador, Giba, Santiago, Luquinhas, Denis, Dona Noélia, lá da Ponto Chique, Dona Noélia, que serve aquele pãozinho na chapa com qualidade. Lá da Ponto Chique, Dona Noélia, Dona Conceição, lá da Vila Progresso. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.